14, versículo, vai nos ensinar sobre a parábola o custo do discipulado. Glória a Deus. Eu já também agradeço a Deus pelo livramento que eu tive concedido, pelo que eles têm feito na nossa vida. Amém, irmão? Ele diz: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ele e disse: se alguém quiser me seguir, amar pai, mãe, esposa, filho, irmão, irmã, até mesmo a própria vida, mas que a mim não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todo rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que o rei iria à guerra, sem antes avaliar seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele. Se concluir que não iria enviar uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas o poder do sal perde o sabor, como torná-la salgada. Outra vez, o sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Pai, essa palavra nesse momento é tua, Senhor. Não te fazendo da oração do teu filho, mas nesse momento eu te peço a tua presença, que o teu Espírito Santo venha fazer o teu mover, Senhor, porque eu não tenho nada ao seu tempo. Toma a frente dessa palavra, toma a frente de tudo que está acontecendo nessa noite, Senhor, de qualquer algo que seja ser levantado, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus. Eu estou dizendo que seja repreendido em nome do teu filho amado Jesus, que nada venha tirar a nossa atenção nessa noite, a não ser só a tua palavra. Glória. É isso que eu te peço nessa noite, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Por esse nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem foi dada para mim com a missão, o custo do discipulado. Tem outras Bíblias que diz o custo do discipulado. E quando eu peguei essa passagem, eu comecei a estudar. Se a gente olhar, quando Jesus disse que a grande multidão seguia, e a gente observa que realmente naquela época muita multidão seguia Jesus. Por onde Jesus passava, a grande multidão seguia, porque pelo que Jesus fazia, pelo que Jesus realizava, aquela multidão o seguia. E a gente observa que muitos daquela multidão seguia Jesus não porque ele era, mas pelo seu interesse. Aquela multidão seguia Jesus porque ouvia falar que ele realizava maravilha, que ele curava, que ele fazia milagre, e a grande multidão seguia. E eu observei 3 situações que a passagem de Jesus ele fala da multidão, e hoje a gente se abriu para que a gente observar que tem muitos cantos hoje que se enchem uma grande multidão, mas só com interesse. A multidão que seguia Jesus, poucos realmente
seguia com um propósito, seguia porque realmente ele era o Cristo, mas seguia com interesse. Eu separei 3 partes de seguimento. A multidão só seguia por curiosidade, não por compromisso. Aquela multidão seguia não porque tinha aquele compromisso. A gente vê hoje muitos templos por aí lotados, cheios, mas realmente é só inchado, é cheio por interesse. Mas se você seguir Jesus como Jesus apresenta como Cristo, que na hora da prova você está com Ele. Você seguir Jesus, ser seguidor de Cristo, também não é fácil. Em Mateus 20, 4 e 20, Jesus ele diz para os seus discípulos, glória a Deus, Jesus ele fala para os seus discípulos, ele chama Pedro para o seguir. Pedro larga tudo e segue. Pedro era pescador, mas lá na frente Pedro ele nega Jesus. Seguir não é só seguir de qualquer jeito, mas tem algo que eu vou ter aqui muito importante, que é melhor do que a multidão, melhor de seguidores, é intimidade com Cristo. Intimidade com Cristo é você ser discípulo de Jesus. Glória a Deus. A partir do momento que você tem intimidade com Cristo, Ele começa a revelar os seus segredos para você, porque você começou a ser discípulo de Jesus. Você apenas não é uma grande multidão que está ali por interesse. Você apenas não é o seguidor que só está por seguir Jesus porque ouviu falar dele. Você é uma pessoa íntima de Jesus. Glória a Deus. Você é uma pessoa íntima de Jesus. Que Ele revela o segredo dele comigo e com você. Quando a gente começa a ser discípulo, ter intimidade com Cristo. E se a gente examinar, muitos hoje vêm para a igreja só para fazer, será que vem para a igreja só para fazer mais uma pessoa na banda? Que nós não viemos para a igreja só para fazer mais uma soma, mas para ter intimidade com Cristo. Não vim para a igreja só por interesse, porque na hora da aprovação você é o primeiro a largar a mão. É ser discípulo de Jesus. No versículo 26, ele diz: se alguém que amar, que me segue, se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, filho, irmão, até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. A gente está olhando o preço do discipulado. Essa passagem reforça que ser seguidor de Cristo é algo exigido, total, entrega e renúncia. Para você ser seguidor de Cristo, precisa renunciar. Para você ser seguidor de Cristo, você precisa renunciar. Ele fala aqui: se você amar mais uma família, irmão e pai, irmãos, mas ele não é digno de ser seu discípulo. Mas o que a gente entende, ele não está dizendo para a gente odiar a nossa família, que muitas Bíblias diz, essa palavra odiar é muito forte. Mas ele não quer dizer que você precisa deixar sua família de mão para trás para seguir.
Porque família também é projeto de Deus. Glória a Deus, verdade. É você botar Deus em primeiro lugar. De que todas as coisas. Você deve botar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar em qualquer coisa. Em primeiro lugar da minha família, eu tenho que botar Cristo. Eu já falei isso para minha esposa uma vez. Eu disse: eu amo você, mas primeiro eu amo Deus. É forte para quem não entende, mas para quem entende sabe. Porque foi através de Deus que Deus me botou ela no meu caminho. Através dele que ele construiu a nossa família. Pois por isso que temos que botar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Muitos dizem: será que eu vou deixar minha família de mão para seguir Jesus? Não, irmão, é você botar Deus em primeiro lugar. Porque Deus gosta tudo de ordem e decência. Ele não dá sua glória a ninguém. Agora a gente tem que botar Ele em primeiro lugar. Por isso que temos que renunciar à nossa família. Tem pessoas que botam sua família lá em cima, mas por que eles vão renunciar à nossa família? Porque a família é um porto seguro para nós. A família é um porto seguro para cada um de nós. Qualquer coisa que acontece, a gente recorre à nossa família. E a gente tem que recorrer primeiro a Cristo. A gente tem que recorrer primeiro a Cristo. A nossa família, mas primeiramente a Cristo. Jesus fala em Lucas 8,19 que ele estava pregando, ele estava ensinando uma grande multidão. E chega naquele momento sua irmã e sua mãe. E alguns, e chega perto de Jesus e diz: sua mãe e sua irmã estão lá fora. E Jesus diz: minha mãe e meus irmãos é aquele que me segue e quis o da minha palavra. Veja o que Jesus diz: o que segue a Ele, quem é a família dele, é o que segue Jesus. E isso é um ensinamento para cada um de nós. E para seguir a Ele, para ser seu discípulo, não é fácil. Porque você renunciar a sua família não é fácil. Não é fácil. Algumas Bíblias dizem aborrecer. E eu entendi nessa palavra aborrecer que quando você nasce no berço evangélico é bom. Todo mundo me entende. Mas quando você nasce no berço, quando você nasce que não é evangélico, e você toma essa decisão de seguir a Jesus, vai se levantar um emborrecimento naquela família. Quem já participou disso sabe. Quando você aceita o evangelho no meio de uma família que não é evangélica, tem um emborrecimento. Vai dizer que você só quer ser porque agora você é crente. Vai dizer que você só quer aparecer porque agora você é crente. E ali você vai ter que aumentar. Porque você agora é uma nova criatura. Você agora passou a ser discípulo de Jesus. E para você ser discípulo é suportar. Glória a Deus. Ele fala também renunciar à nossa vida. Você tem que se renunciar a você mesmo. Renunciar à nossa própria vida, o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, para seguir Jesus. É se renunciar, se examinar. Ele diz, Lucas 9, 24. Glória a Deus. Lucas 9, 24. E dizia a todos: se alguém que vem após mim, negue a si mesmo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que após mim, por amor de mim, perderá a sua vida, o salvará. É forte, né? É você se entregar para Deus, entregar a sua alma para Deus, renunciar a sua vida. Lá fora tem pessoas que estão perdendo a sua vida por amor ao Evangelho, por amor de Cristo. Aqui hoje a gente prega, a
Fala do amor de Cristo não é impedido. Pode ter alguém que se levante, mas não é feito lá fora. Lá fora a dificuldade é grande. Lá fora, para você realmente dizer que é crente, que serve a Deus, é você estar preparado a qualquer momento você morrer por amor a Cristo. Feito ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele entregou a sua vida por mim e por você, uma vida que ele não tinha pecado, mas por mim e por você ele se entregou. Ele carregou aquela cruz por mim e por você. Não é fácil, mas ele nos manda a renunciar à nossa própria vida. Renunciar também a este mundo é outra coisa que acontece muito por aí. Não é fácil você renunciar a este mundo, as coisas que vem mudando, que o mundo ele não tem nada para dar, ele só tem para destruir. E se você conseguisse renunciar a sua própria vida, renunciar ao mundo, os desejos que o mundo lhe oprime, que lhe vem para te dar, você está sendo realmente um discípulo de Jesus. Quem dizer que é fácil renunciar ao desejo do mundo, é mentira. Não é fácil. Nada é fácil. Sequer um sacrifício. Mas é o preço que nós temos que pagar. É o preço que eu e você tem que pagar para seguir Jesus. Renunciar ao mundo. Eu vou abrir um parênteses e vou dizer algo que me chamou bastante atenção. O que Deus já vinha fazendo. A minha esposa, ela tomou uma decisão. Ela até já falou aqui na igreja. Ela abriu mão de um emprego dela. O emprego que ela trabalhava no emprego, e abriu mão de um emprego na parte da tarde. Irmão, para os nossos olhos, para o nosso, se a gente for olhar, não é bom. Não, era bom. Um salário muito bom. Mas não adianta algo que seja bom para os nossos olhos e seja ruim para a nossa alma, para o nosso espírito. Ele diz: não adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua vida para e ela tomou uma decisão, porque ela queria estar caminhando mais para a igreja. Glória a Deus. Quando a gente conversou, eu disse: minha filha, Deus nunca deixou faltar nada. Ele sempre supriu todas as coisas. E se há um desejo que você está no seu coração, faça. Porque é Deus que está lhe mandando você fazer. Não se preocupe com nada. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Ela tinha um desejo de sempre estar, quando eu fui consagrada para ele terra, eu disse: minha filha, eu tenho que estar mais na igreja presente. É uma coisa que Deus está me chamando. Eu preciso de você andando comigo. Em nenhum momento ela disse: eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, só vou para a igreja quando puder. Não. Ela disse: eu quero estar comigo. É renunciar às coisas. Tem coisas que a gente tem que abrir mão mesmo para poder seguir Jesus. Se você quer estar acompanhando, foi o que ela decidiu. A gente começou com o emprego que ela fazia parte de manhã, e ela vai ficar só nesse emprego como tivesse o dia todo, mas ela vai largar por 2 horas da tarde, e vai ter tempo da gente estar vindo bastante para a igreja. Vai dar tempo, mesmo que seja longe, mas eu nunca me esforço de poder seguir Jesus. Porque é algo maravilhoso. Não é fácil, mas é algo maravilhoso. E é essa renúncia que devemos fazer.
Renunciar a tudo aquilo que lhe faz afastar da presença de Deus. Renunciar aquilo que muitos para os seus olhos é bom, mas que está afastando você dos caminhos de Deus. Renunciar não é fácil. Abrir mão de muitas coisas não é fácil. Mas lembre, Jesus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Jesus chega perto dos seus discípulos e Pedro era pescador. Deixa tudo e me segue. Ele não mediu esforço, ele seguiu. E é isso que Jesus está dizendo nessa noite. O que eu e você podemos fazer para ser discípulos de Jesus, para poder seguir a Ele? Se tem algo realmente que está nos prendendo a nos dedicar mais na Sua presença, de ser um grande discípulo de Jesus, de estar na Sua presença diariamente. Ele muitas vezes, que eu soltei aqui, a família, porque muitas vezes a gente quer botar a família, por qualquer situação queremos sentar na presença por causa da nossa família, queremos deixar o compromisso pela nossa família, e Deus não requer isso. Deus quer que a gente bote Ele em primeiro lugar. Deus quer que Ele, em primeiro lugar, seguir Jesus. No versículo 26, 27, Ele também vai dizer: se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. Jesus menciona a necessidade de carregar a nossa cruz, como comparação que apresenta as dificuldades, sacrifício e renúncia que acompanha a vida do discípulo. A cruz se quer renúncia, sacrifício é você pegar a sua cruz e seguir. Não vai ser fácil. Quem dizer por aí que a gente vir para seguir Jesus vai ser fácil, está mentindo. Não é fácil não, irmão. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Quando estiver quase terminando, eu vou ler uma passagem que eu vi ali, e Jesus vai relatar o preço e a recompensa que Ele nos tem. Carregar a sua cruz. Por que Ele fala carregar a sua cruz? Se a gente olhar Jesus quando Ele pega a sua cruz, Ele pegou a sua cruz e levou. Ele não era merecedor de levar aquilo. Ele não era. Mas Ele levou aquela cruz para eu e você estar aqui hoje. Para eu e você renunciar tudo e seguir só a Ele. Ele fez um exemplo que muitas vezes você não quer aguentar qualquer situação e quer largar o seu compromisso, quer largar o seu ministério, porque qualquer situação, qualquer disse, qualquer tribulação, você diz: eu não estou aguentando. Pois você não está preparado para ser um discípulo. Você não está preparado para seguir Jesus. Porque já pensaram se Jesus ali naquele momento que Ele viu aquela cruz, Ele dissesse: eu não vou carregar. O que seria de mim e de você hoje? O que seria de mim e de você hoje? Se Ele não carregasse aquela cruz, Ele disse: se você pegue sua cruz e siga, é para nós pegar o nosso fardo mesmo, que não vai ser maneiro não, vai ser pesado, é mal, é ardente. Não é à toa que Ele diz que existem dois caminhos, um largo e um estreito. O largo é o mundo, que chama é fácil para as coisas do mundo, mas estreito é a porta que leva para a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Você acha que uma grande multidão passando numa porta estreita vai ser fácil? Ou você vai querer escolher outro caminho para ver se chega mais rápido? Não, irmão, tem que passar no estreito mesmo. É estreito, mas é bom e gratificante. É bom e gratificante quando a gente pega a nossa cruz e segue. Está doendo, mas eu estou com Jesus. Quando
estiver doendo, qualquer dificuldade, você lembra, ele levou mais chicotada do que eu e você. E quando ele está naquela cruz do Calvário, que ele ora e ele pede água, e alguém dá vinagre. Vinagre, se a gente vê vinagre, ele estanca sangue. E se aquele sangue fosse estancado, o que seria de Deus? Ele cuspiu aquele vinagre e disse: está consumado. O seu sangue caiu pela cruz do Calvário por mim, por você. Aquele sangue foi derramado para eu e você estar aqui hoje. Para a gente renunciar a qualquer dificuldade, qualquer circunstância. Após que a gente vem olhar para a nossa vida, que a gente vem olhar para tudo aquilo que nos faz afastar Jesus, Senhor, eu estou preparado para ser teu discípulo. Não importa o que vir, você foi escolhido de Deus. Você foi uma escolhida de Deus para estar aqui hoje. Após não pense em largar qualquer coisa, largar o teu arado por qualquer situações, largar o teu galardão para qualquer situações. Lembra-te que tem um galardão no céu. Após não importa as circunstâncias, não importa as provações, as dificuldades que há de vir. Lembra só na promessa de Jesus. Ser discípulo não é fácil. Não é fácil ser discípulo. Não é fácil você abrir mão de muitas coisas para seguir a Ele. Mas é o que Ele nos ensina. Tem uma passagem na Bíblia de Jesus, Ele está ensinando aos seus discípulos. E tem um que diz que a palavra dele é muito dura. E ali muitos daquelas pessoas começam a ir embora. E Jesus disse para os seus discípulos: por que vocês também não vão com ele? E Pedro, Simão disse: para onde iremos? Só tu tem a palavra da vida eterna. Só Ele tem a palavra da vida eterna. Só Ele que tem a palavra da vida eterna. E mais ninguém, irmão. Tudo nesse mundo é ilusão, é passageiro. Eu vou abrir um parênteses e vou dizer: para seguir Jesus, ser discípulo, não é fácil, né? Aí muitos, para servir o mundo é fácil. É fácil. Para ser discípulo é difícil. Mas tem algo que, se a gente olhar, tudo que tu faz no mundo é pago. Tudo que você for fazer no mundo é pago. Você vai para o bar, é pago. Você vai para onde você for, é pago. Se você fazer coisa errada, você vai ter um preço e uma consequência. Agora, para tu servir Jesus não é fácil. É árduo. Mas a salvação é de graça. A salvação Ele te dá de graça. Só basta você querer. Quando você decidir seguir a Ele, a salvação é de graça. Ele está para te dar porque é de graça. Ele morreu naquela cruz do Calvário por mim e você de graça. Ele morreu por mim e você, para nós ser um discípulo de verdade na sua presença. Glória a Deus. Jesus também ele nos ilustra. Ele dá duas situações de exemplo. Ele fala sobre o construtor que avalia o custo de uma obra, de uma torre, antes de começar, para não ficar com a obra inacabada. Isso representa a importância de contar o custo do discipulado e estar disposto a pagar o preço, a fim de não abandonar a jornada no meio do caminho. Para você construir, ele dá um exemplo do construtor. Tudo se quer com calma. Tudo se quer calcular antes de fazer qualquer coisa. De tudo, para você construir uma torre,
Uma torre não é só construída pelo alicerce. Uma torre, para ser uma torre, não é você construir a metade. Para ser uma torre, tem que construir ela toda. Ela toda. E para isso ele nos ensina que para construir, ele começa pelo alicerce, calculando se você tem dinheiro para terminar. Por quê? Para que ninguém mande e diga, aquele homem não tem dinheiro para terminar. Isso nos ensina também, se aquilo que você pegou na presença de Deus, ou um compromisso, você calcular aquilo que Deus entregou na tua mão, se tu vai poder carregar, antes de tu começar, para que depois não vire escândalo. Você pegou e você não conseguiu carregar. Você pegou e não conseguiu construir. Quando eu olhei essa passagem do construtor, eu disse a minha esposa, eu lembrei de mim. Se eu estou construindo lá em casa, estou com a obra lá em casa, que todo dia eu disse ao pastor Zé, estou terminando. Sei lá, a gente quer comer um churrasco, está terminando. Aí eu disse, se eu puder essa situação para mim, foi? Mas isso, irmão, tudo que a gente vai fazer em casa, eu e minha esposa, a gente calcula. Mas sabe que tudo que você calcula sempre realmente, no meio, vai sair um pouco dali, mas você não deve perder a noção. Você não deve perder o cálculo daquilo que você vai fazer. Ele também dá outra, de um rei, que para ele, para uma guerra com 10 mil homens, se realmente ele vai vencer, a comparação sobre o rei, que considera a viabilidade de vencer uma batalha antes de entrar nela. Essa ilustração destaca a necessidade de contar o custo e estar disposto a enfrentar a adversidade e perseguições pelo nome de Jesus. Aqui a gente tem que observar. Ele dá uma passagem sobre: será que o rei realmente vai vencer? Ele com 10 mil homens. Ele vai vencer um inimigo com 20 mil. Ou antes ele vai mandar alguém para que traga a paz. Isso ensina que todos nós iremos calcular o que devemos fazer. É na casa de Deus, no nosso lar, em tudo. Para ser discípulo, temos que calcular tudo. Para ser discípulo, temos que calcular e renunciar tudo para poder seguir Jesus. Glória a Deus. Não é fácil para ser discípulo. Glória a Deus. Não é fácil. Glória a Deus. Jesus aqui em Lucas 10, ele diz, o 25, ele diz: certo dia, um especialista estava com Jesus. Prova com este e pergunta: mestre, o que precisa fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz da lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: amar o seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força, e de toda a sua, amém? O seu próximo como a ti mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso. Para a gente seguir Jesus, tudo tem um preço. É você ser discípulo. É você amar o seu próximo, amar seus inimigos e estar preparado para a diversidade que há de acontecer. Lucas 9, 57, ele vai dizer: quando andava pelo caminho alguém dos discípulos de Jesus o seguia, onde quer que vá? Jesus respondeu: a raposa tem ninho, tem dom, onde mora as aves tem ninho, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para encostar a cabeça. Outra pessoa, ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: o Senhor deixa-me primeiro
sepultar meu pai? Jesus respondeu: deixa que os mortos sepultem seu próprio morto. Você, porém, deve vir e anunciar o reino de Deus. O outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixa que antes dispersar da minha família. Mas Jesus disse: quem põe a mão no arado e olhar para trás não está apto para entrar no reino de Deus. Você botou a mão no arado, você é um discípulo, uma seguidora de Jesus, um seguidor, um discípulo de Jesus. Agora você tem que botar a mão no arado, não olhar para trás, olhar para frente para poder seguir a Ele e ser discípulo de Jesus. Jesus nos fala, glória a Deus, no 33 ele diz: da mesma forma ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. Isso é fácil, isso é difícil. Ele já está dizendo tudo: abrir mão de tudo que possui. Ah, irmão, vou abrir mão do meu carro, da minha casa, não. Entenda? É você não deixar aquilo ficar à frente de Deus. Tem pessoas que dizem: Senhor, eu quero um carro. E quando ganha um carro, esse carro para ele é tudo. Tem pessoas que pedem algo para: não, Senhor, eu quero isso para te servir. E quando ganha, não faz nada disso. E começa a botar Deus em segundo plano. Hoje eu não posso ir, eu estou ocupado. A mesma coisa quando você pede a Deus um trabalho. Você pede a Deus um trabalho, Deus te abre uma porta de emprego. Mas quando tu está trabalhando, tu chega e diz: eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Quando tu não estava trabalhando, tu estava no ciclo de oração, no culto de domingo, na terça, na sexta, na igreja. Aí Deus te dá uma porta de emprego. Agora tu vai dizer que não dá tempo. Ele diz: se tu não abrir mão de tudo, dos teus bens, é se você puder pegar os seus bens para servir a Ele, para botar, para trabalhar para Deus. É isso que Ele nos pede. Não é a gente abrir mão do nosso bem, é a gente botar que Deus é sempre em primeiro lugar, e que foi Ele que te deu, que foi Ele que fez você conseguir. Após não bote aquilo em primeiro lugar. Uma vez eu recebi uma proposta de botar um carro numa empresa, e eu disse: eu não tenho condições de ter um carro. E o meu rapaz camarada comigo fez: ele mesmo paga, né, que você vai ser agregado. Aí eu disse: eu vou orar. Se for de Deus, eu vou orar. Comecei a orar e disse: Senhor, a minha oração foi: Senhor, se for da tua vontade eu tenho um carro, eu quero ter um carro. Não para o meu ego, mas primeiro para a tua obra e para o trabalho que ele vai exercer. Se eu tiver com um carro para fazer algo errado, o Senhor não permita. Teve bastante dificuldade. O irmão acompanhou comigo. Ele que estava comigo, a gente correndo para comprar esse carro. Não foi fácil conseguir comprar. Quando eu consegui comprar ele para botar na empresa, mudou o supervisor. Aí o supervisor disse: não pegue ele agora não. Aí eu comecei a orar e disse: Senhor, e agora? Aí eu escutei uma palavra que disse: Deus não faz nada pela metade, Ele faz tudo por inteiro. Tu pediu com propósito, e se você pediu com propósito, Ele há de realizar. E ali Deus fez. Mas meu carro, ela trabalha em igreja. O evangelho, o nosso pastor sabe. Eu botava a banda eclésia ali do carro e para todo canto para a gente tocar. Ele nunca quebrou e nunca deixou a gente na mão. Nunca neguei um favor
qualquer carro meu para a obra de Deus. Nunca neguei. É isso que Deus quer. Não é porque eu tenho um carro que eu vou deixar ele de mão. Não. Entenda. É aquilo que você tem. Se você puder usar aquilo para a obra de Deus, é bom. Mas não deixe que aquilo entre nos nossos corações. Zaqueu, ele era cobrador de impostos, ele era dinheiro, mas ele larga tudo para seguir Jesus. Ele era pregador e cobrador de impostos. Ele deixa tudo e segue Jesus. É isso que a gente faz. Largar tudo com ordem de licença, para largar aquilo que te afasta da presença de Deus. Glória a Deus. É tu deixar aquilo que te afasta, que muitas vezes a gente mal percebe, mas pouco a pouco está se afastando de Deus. Quem nunca já pensou chegar na igreja e dizer: rapaz, Senhor, eu não senti nada, tu nunca mais falou comigo, tu nunca mais, Senhor, se falasse comigo. Temos que examinar se tem algo que nos está afastando cada vez mais. Agora não é Deus que te afasta dele. Algo que só faz você afastar de Deus é o pecado. É o pecado que afasta o homem de Deus. E para isso não acontecer, você tem que renunciar ao pecado. Renunciar aquilo que te afasta de Deus. Quer ter o Senhor? Renuncia. Quer ter Jesus? Renuncia. Quer ser discípulo? Renuncia. Examine a sua própria vida. Pergunte a Deus o que você está podendo fazer para melhor, para poder ser discípulo. Se tem algo que está afastando você da sua presença, pergunte a Deus o que Ele há de falar. Ele há de fazer, porque Ele é tremendo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos ensina como realmente devemos seguir a Deus. E os bens que Ele nos faz, quando Ele manda abrir mão de nossos bens. Eu conheci uma irmã que ela tinha um carro, e esse carro, quando era para servir para a obra, botava todo empecilho. O Senhor fez o quê? Tomou, porque aquilo, ela estava vendo que aquele carro era grande, era algo tão grande que ocupava o espaço de Deus. Tem coisas, irmão, que a gente bota na nossa vida, que a gente faz tanta questão que se a gente parar a observar por bens materiais, por coisas que Deus não se agrada, Deus quer nosso coração. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Glória a Deus. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. É isso que Ele nos ensina nessa noite. O que você acha que você está sendo nessa noite? O que você acha que você está fazendo na casa de Deus nessa noite? Se você está sendo só apenas uma multidão, se você realmente está preparado a renunciar tudo aquilo que afasta você de Deus, tudo aquilo que faz você desapegar de Deus, é renunciar para poder ser discípulo e ganhar a vida eterna. Glória a Deus. Para poder chegar, ganhar a sua coroa de glória. O final dos tempos está chegando. As coisas vão piorar cada vez mais. Para você ser seguidor de Cristo, a dificuldade muitas vezes pode acontecer, mas você vai estar preparado. Você vai estar preparado para poder enfrentar as dificuldades que há de vir. Você vai estar já com a sua costa caliçada, carregando a sua cruz e dizer: meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Ele fala no 34
sobre o sal. O sal, ele serve para dar sabor na comida, é ou não? O sal, ele serve para dar sabor. Mas quando o sal, ele perde o seu sabor, glória a Deus. Quando o sal perde o seu sabor, ele vai dizer: o sal é bom para temperar. Quem faz comida sabe. E se perder o sabor, como tornar salgado? Outra vez, o sal sem sabor não serve nem para o solo, porque até o adubo que aduba as plantas, ele é meio salgado. Quem já participou de planta sabe que ele é um pouco salgado, ele é salgado. E se ele perder esse, não ter esse salgamento, não serve nem para adubar as plantas. Isso é o crente quando perde a essência de Deus. Glória a Deus. Deus disse: serei o sal e luz do mundo. Se você perder essa essência, você não está servindo para nada. Você está só vagando. Pois não deixe que você perda esse sabor. Que você não perda, porque quando a gente vai temperar a comida de bota, sal é bom, né? Chega a ficar bem. Tem pessoas que gostam um pouco mais salgado, tem pessoas que gostam um pouquinho mais. Tem vezes que eu perdo um pouquinho a mão quando vou fazer lá um cuscuz, tem vezes que eu perdo um pouquinho o sabor, mas é bom. É você ter o sabor. Quando Jesus fala ser sal da terra, é para a gente ser diferente, para a gente ter o brilho do Espírito Santo, ser luz do mundo, porque a gente somos olhados por tantas salvas. Você é olhado por tantas coisas. Quando você começa a ser discípulo de Jesus, você é olhado tão diferente. Você é olhado tão diferente. As pessoas lá fora começam a criticar, começam a julgar. Isso é a astúcia do inimigo, que ele está para poder realmente tirar o crente da sua presença, tirar o crente do seu caminho. A gente vê que Jesus, e quando ele foi nosso, vou falar até pelo nosso pedido, ele foi tentado. Se Jesus foi tentado, quanto mais eu e você. Mas Jesus estava preparado. E se ele disse: serei meus imitadores, nós temos que estar preparados. E temos que estar com a costa encaliçada para carregar nossa cruz e seguir. Não olhar para um lado nem para o outro, olhar para o alto. Porque a Bíblia diz que vai ao teu lado, 10 anos direito, mas tu não será atingido. Tu tem um propósito de Deus. Após que tu seguir esse propósito, tu vai chegar lá na frente, tu vai chegar onde Deus vai te mudar. É isso que Deus quer. Se você botar Ele em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas, é o que Ele fala. Amar a Deus sobre todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente bota Deus em primeiro lugar, Ele organiza a nossa vida de um jeito tão tremendo que a gente fica de boca aberta. Você muitas vezes pode estar se perguntando: rapaz, eu passo por isso, eu vejo fulano e tal. Não, é você botar Deus em primeiro lugar. Você botar Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Ele vai te dar sabedoria tremenda para você organizar a sua casa, seu trabalho, aonde você estiver. Foi o que ele deu a José. Muitas igrejas por aí estão trazendo o mundo para dentro da igreja para poder atrair pessoas. Mas a igreja, não devemos trazer o mundo para dentro da igreja. José, o Egito não chegou dentro de José. José permaneceu sempre na sua presença. O Egito que mudou por causa de José. Aleluia! Você que tem que fazer a diferença. Não devemos
estudar para poder atrair pessoas, porque quem salva é a palavra, quem liberta é a palavra. A palavra de Deus. Para ser discípulo, temos que renunciar a tudo isso e seguir a palavra. Porque a palavra dele é que salva, que cura, que liberta de todos nós. Não tem outra coisa a não ser a palavra de Deus. É dura, mas é a que te leva para a salvação. É dura, mas é a que te leva para a salvação. A que te leva para a vida eterna. Não foi fácil também, quando a gente olha a história de Jesus, não foi fácil a sua caminhada. Ele só estava ensinando e as pessoas ficam caluniando. A mesma coisa muitas vezes você quando está ensinando. As pessoas dizem só quer ser, só quer aparecer. Seta maligna vai vir de todo lado. Isso é o preço para seguir Jesus, irmão. Não é fácil. É você estar pronto para escutar, para aguentar tudo aquilo. José, ele foi vendido, ele foi preso, mas ele aguentou. A coisa que é eu e você, se nós decidimos ser discípulos de Jesus, temos que estar preparados para renunciar a nossa família, renunciar a nossa própria vida, renunciar a esse mundo e tudo aquilo que afasta de Deus e seguir ao nosso alvo, que é Jesus. Para você ser discípulo de Jesus, tem que renunciar. Renuncie nessa noite e você bote Deus em primeiro lugar e as outras coisas Ele fará. Amém, meus amados? Foi até que Jesus nos concedeu a grande oportunidade em nome de Jesus.